Um mau hábito a gente não joga pela janela, a gente faz ele descer de escada, degrau por degrau. Bom dia, pessoa! Tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Boas-vindas. Espero que você esteja bem. Vamos botar uma musiquinha. Bom dia. Vamos chegando, vamos entrando. Bom dia. Ontem nós falamos sobre rotina. Hoje é o nosso dia 5. É o 5º dia do nosso desafio. E nós vamos falar sobre ambientes. Como criar um ambiente anti-falhas para os nossos novos hábitos. Então, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia para quem está entrando. Bom dia para você que vai ver essa live gravada depois. Seja muito bem-vindo. Ontem nós falamos sobre criação de rituais e rotinas. Então, nós tivemos uma convidada muito especial que nos falou um pouquinho sobre como é a rotina dela, como é que ela lida com a rotina, com os filhos, marido, trabalho e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre ambientes. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Vou dar uns minutinhos antes da gente começar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Como é que vocês estão? Já conseguiram colocar as novas rotinas em prática? Já conseguiram colocar os novos hábitos em prática? Como é que tá sendo esse processo por aí? Você tá sentindo alguma mudança? Hoje é o dia 5 do nosso desafio, então estamos quase completando uma semana desde que tomamos a decisão de mudar. Então espero que esteja agregando algo aí nos seus dias e na sua vida. Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Dia 5 do nosso desafio. Ontem nós falamos sobre... Vamos rever aquilo que a gente falou até hoje já? No primeiro dia, no dia 0, nós falamos sobre... Foi o dia que nós estabelecemos o nosso objetivo. Então a gente decidiu o que é que nós queremos ao final das contas, né? Depois a gente falou sobre reset. Então a gente aprendeu a resetar a nossa mente, a reiniciar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Já fizemos uma primeira faxina, hoje a gente vai fazer a segunda faxina. Mas a primeira foi sobre aquilo que nós fazemos. Nós aprendemos o que eram os ladrões do tempo e a identificar o que é que estava roubando o nosso tempo. Nós aprendemos sobre constância, então como é que faz para ser uma pessoa mais constante? Como é que faz para manter aquele hábito que eu estou criando? Ontem falamos sobre rituais e criação de rotinas e hoje nós vamos falar sobre ambientes. Como criar um ambiente anti-falhas, porque afinal de contas o ambiente em que nós estamos inseridos muda tudo na nossa constância, na nossa rotina, naquilo que a gente faz, na criação e execução dos novos hábitos. Então hoje a gente vai falar sobre ambientes. Eu já quero começar logo falando sobre a palavra que me inspirou a trazer esse assunto, e ela tá em Romanos 12, e aí vou ler aqui com vocês. Fala assim, ó: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre nos arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. O que isso significa de forma prática?
Já falei sobre isso aqui e vou falar de novo. Tudo tende ao caos. O mundo tende ao caos. É um mundo caído, é um mundo cheio de problemas, de coisas ruins, de tragédias, de pessoas ruins. Se a gente deixar que o mundo nos leve, que a vida nos leve, como diz a música, né? Não tem como você viver uma boa vida. Não tem como você ter uma rotina leve, uma rotina organizada. As coisas não combinam. O essencial aqui é entender, é entregar tudo a Deus, tudo que a gente faz a Deus, em oferta, em oração, como gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E dessa forma, esse será o primeiro passo de criar uma disruptura, sabe? De não ser mais influenciado e levado pelo ambiente. E assim a gente começa a mudar literalmente a nossa vida, efetivamente a nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso dia 5 do desafio e a gente vai falar sobre ambiente. Hoje a gente vai começar um assunto que, na verdade, eu vou falar até amanhã. Os hábitos, eles basicamente estão solidificados em 3 bases: resultados, processos e identidade. Os resultados são aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente quer. Então, eu quero perder peso, eu quero escrever um livro, eu quero... sei lá, deixa eu pensar em outra coisa. Eu quero... ai, me faltou agora o exemplo. Mas enfim, é o resultado que eu quero alcançar. É o objetivo que eu quero alcançar. Sabe aquele objetivo que a gente definiu no dia 0? Esse é o resultado. O processo é aquilo que eu crio para alcançar o objetivo, o resultado. Então, crio uma rotina na academia, eu melhoro a minha alimentação. São os processos, o como executar e alcançar aquele objetivo que eu tracei lá no começo. Já a minha identidade, ela está relacionada a quem eu sou. Para mim, é a parte mais... é o ponto mais importante e é por onde nós deveríamos começar, na verdade. Só que ele exige uma mudança de crença, de pensamento. Ela é a visão que nós temos sobre nós, sobre quem somos e sobre quem queremos ser. Por isso que a identidade a gente vai falar amanhã, vai ser a continuação do assunto de hoje. Mas primeiro, vamos falar sobre os resultados e os processos. A principal razão pela qual o cérebro lembra daquilo que a gente fez no passado é para prever de uma melhor forma o que faremos no futuro. Então, os hábitos, eles começam com aquilo que nós fazemos sem perceber. Se você parar para olhar a sua vida, você já tem vários hábitos construídos. Então, quando você chegar do trabalho, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz? Você já liga a televisão? Ou você já vai comer? Isso já se tornou um hábito. O seu cérebro entendeu isso de uma forma tão clara que ele vai repetir isso dia após dia, porque ele entende que é uma coisa boa. A nossa cabeça, já falei isso, né? Nossa cabeça não foi para guardar nenhuma informação. Ela foi feita para criar. Então, todas as vezes em que a gente cria um hábito, todas as vezes em que nós solidificamos um hábito, é menos esforço que o nosso cérebro precisa fazer para viver. Então, o hábito... ontem a gente até falou sobre isso, né? Aliás, todos os dias eu venho falando sobre isso. Quando a gente organiza as coisas básicas, então a forma que eu me alimento, a minha rotina de manhã, a minha rotina à noite, as minhas atividades físicas, são ações tão pequenas. Todas as vezes que eu faço com que elas se tornem um hábito, que elas se tornem automáticas no meu dia, eu dou mais espaço para o meu cérebro criar. Porque ele já entendeu o que eu quero fazer, ele já entendeu que aquilo faz parte do meu dia, e a partir disso ele não se preocupa mais, ele não fica pensando naquilo que eu preciso fazer. Ele só vai e faz. Então, todas as vezes que você chega do trabalho e liga direto à televisão, seu cérebro já sabe que essa é a ação que você vai fazer. Então, ele já manda uma mensagem lá para você fazer isso todos os dias. Então, por isso que nós precisamos passar pelo reset, lembra? No nosso dia 1, a gente precisa passar por um reset, ressignificar aquilo que nós aprendemos até aqui, ressignificar aquilo que temos feito de forma automática, e aí sim, a gente começa a criação de novos hábitos. Vamos falar sobre resultados? Então, lá no dia 0, na nossa live 0, nós definimos o nosso objetivo. O que é que eu queria alcançar através da criação de novos hábitos. Os resultados são a forma mais fácil, vamos dizer assim, de começar um hábito, né? É a forma mais comum, na verdade não é a mais fácil, é a forma mais comum.
A gente sempre pensa no resultado final. Apesar de ser a forma mais comum, ela não é a forma mais eficiente, porque a gente acaba desanimando no meio do caminho. A gente só pensa no objetivo e geralmente nosso objetivo é grande. Aliás, é incentivo que o seu objetivo seja grande. Porém, se você olhar só para ele, você não consegue se motivar, não consegue ser constante e a manter aquilo que você estabeleceu. Então, se eu falo que eu quero perder 30 quilos ao longo de um ano, lembra que a gente falou sobre isso nas lives anteriores? Você que está aqui acompanhando todos os dias, se não estiver, as lives estão gravadas, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser ao longo desse desafio. Então, o nosso objetivo é grande, mas ele demora a aparecer. Os resultados demoram a aparecer. Então, se a gente pensar só no resultado final, eu não consigo me manter motivada, eu não consigo me manter constante naquilo que eu decidi fazer. Então, se meu objetivo é perder 30 quilos em um ano e eu precisar fazer exercício, um dos meus hábitos ser fazer exercício todos os dias, eu vou pensar, meu Deus, um ano ainda tá tão longe, o resultado não chega, não tô vendo nada, não tô vendo nenhuma diferença. E eu acabo me perdendo. Para que isso aconteça, para que eu alcance o objetivo, que aí é o assunto que nós vamos falar hoje, eu preciso criar um processo. Eu preciso construir um ambiente que seja favorável, que seja anti-falhas para que eu consiga me manter no caminho. Esses processos, né, o processo da criação de hábito, tem um que eu considero muito importante. Inclusive o autor James Clear, ele fala que um hábito ele é construído por 4 etapas. A primeira delas é o estímulo, é aquilo que me faz iniciar o meu hábito. A segunda é o desejo, é a minha motivação. O terceiro é a resposta, que é efetivamente eu fazer aquele hábito, realizar aquele hábito. E a quarta é a recompensa. Percebe que são várias etapas? Então, quando a gente fala de criar um ambiente, de criar um processo, de criar o como executar um determinado hábito, eu estou falando daquela etapa da motivação, do desejo. O que é que vai me motivar a fazer aquilo? Ao longo do dia, e conforme a gente vai aprendendo e vivendo e fazendo as coisas aí, as demandas que o nosso dia tem, é muito difícil se manter motivado, né? Manter aquela persistência para executar aquele hábito. Então, se eu começo uma caminhada, no primeiro dia é maravilhoso, no segundo eu já vou me esforçando, no terceiro eu já nem quero mais ir. A academia, então, é pior, né? Porque dói, aí você não quer repetir aquela dor. Quando a gente fala de criar um processo, de criar um ambiente anti-falhas, eu vou literalmente mexer no meu ambiente externo para me ajudar a ser constante naquele hábito. Então, eu já dei o meu exemplo aqui, né? Eu acordo cedo e acordo parecendo um zumbi. Não quero falar com ninguém, tô com muito sono. Então, eu crio um ambiente que me ajude a fazer aquilo que eu quero. O primeiro deles, e a gente falou disso ontem também, um bom dia começa na noite anterior, no dia anterior. Olha lá, da academia eu tô podre, tá vendo? A gente começa no dia anterior. Então, o primeiro passo do meu ambiente anti-falhas é deixar o celular longe da cama. Porque se estiver perto da cama, quando despertar, eu vou desligar, vou apertar o soneca e vou voltar a dormir. Então, uma das primeiras dicas é, deixe o celular longe. Peraí. Outra coisa que eu faço aqui no meu dia a dia para criar um ambiente anti-falhas é já deixar a roupa da atividade física do meu exercício do lado do celular. Então, no dia anterior eu já separei a roupa que eu vou usar. Inclusive, vou treinar daqui a pouco, depois da live. Já deixo a roupa pronta ali do lado do celular, porque a hora que eu acordo, eu já vejo a roupa e falo, preciso ir pro exercício. É a primeira roupa que eu coloco. Tirou o pijama, já coloco essa. Porque se eu me trocar, se eu tomar banho, se eu for fazer alguma coisa antes de colocar a roupa de exercício, meu exercício não vai acontecer. Então, isso faz parte do meu ambiente. Outra coisa, se eu vou, por exemplo, pro meu trabalho e a minha mesa tá toda bagunçada, tá cheia de coisa, o meu dia já começa mal, já começa pesado, já começa estressante. O nosso ambiente, ele reflete como tá a nossa cabeça. Se sua casa, seu trabalho, sua mesa tá toda bagunçada, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa não tá indo muito bem. Então, a gente precisa alterar o nosso ambiente
para que os nossos hábitos sejam efetivos, para que eu consiga me manter no caminho que eu tracei. Uma outra coisa que eu faço aqui, que faz parte da minha rotina, até compartilhei um pouco ontem. Eu sempre tomo super coffee de manhã. Então eu já deixo tudo junto assim, ó, na mesa. Tem uma cafeteira aqui do lado, eu já deixo tudo junto. Eu já deixo a cafeteira... Sabe aquelas cafeteiras da Dolce Gusto? Eu uso uma daquelas só pra usar água. Então eu coloco ali na minha xícara a água quente, coloco o super coffee, acordo, já tomo um dele, né? Já tive que levantar, fui obrigada a levantar da cama por causa do despertador. Então deixar o celular longe me faz ter que levantar obrigatoriamente. Já levantei, já desliguei o despertador, tomei o super coffee, já boto a roupa da academia e aí vou pro meu devocional e consigo fazer o restante das coisas. Porque eu já me obriguei a acordar, já deixei o meu ambiente todo pronto para aquilo que eu queria fazer naquele dia, ou naquele horário, né? Da mesma forma que eu tô falando do ambiente físico, acontece com o ambiente que às vezes não é tão palpável. Então as pessoas que estão ao meu redor, quem são as pessoas que você tem convivido? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Você tá só convivendo com aquele amigo que fala o tempo todo de problema, o tempo todo fala mal das pessoas, fala mal do político, fala mal do trabalho, fala mal do chefe, fala mal da igreja, fala mal... Quem são as pessoas que você tem ouvido? O que é que você tem assistido? O que é que você tem consumido? Você fica assistindo televisão o tempo todo com notícia ruim? Você fica ouvindo uma música que te dá uma tristeza? Vou dar um exemplo aqui, meu. Eu amo MPB, gosto muito de ouvir música MPB, né? Do estilo MPB. E aí, tinha uma música em específico que eu amava escutar. Que é Sozinho, acho que é do Caetano Veloso. Eu amava escutar aquela música, ela é linda. E aí eu percebi não. Um tempo depois, eu escutava ela todos os dias. E um tempo depois eu comecei a ficar muito emocionada quando eu ouvia essa música. Eu chorava, mas não era uma emoção boa, era uma emoção ruim. Eu chorava, assim, ficava angustiada e chorava todas as vezes que eu ouvia. Tocava muito na rádio, então eu ouvia com frequência. Até que chegou um dia em que eu me peguei pensando... Eu namorava ainda com o Júnior, não era casada. E eu me peguei pensando se ele não tava fazendo aquilo que a música dizia. Eu nem tava ouvindo a música na hora, mas já tinha ouvido ela naquele dia. E fiquei, será que o Júnior tá me traindo? Será que ele tá pensando em outra pessoa? Será que ele tá com alguém? A música fala sobre isso, né? Até que eu entendi que tudo aquilo que a música falava, eu tava absorvendo pra minha vida. Olha que doido. Tudo aquilo que o nosso... Eu já falei aqui, né? Lá nos primeiros dias. O nosso subconsciente, ele não tem a capacidade de diferenciar o real do imaginário. Ele não tem essa capacidade. Prova disso é que você assiste um filme de terror e fica morrendo de medo. Você assiste um comercial e chora emocionada. Você assiste uma série e chora, fica a semana inteira, o mês inteiro triste porque o personagem morreu. Você sabe que aquilo não é real. Você sabe que é uma ficção, mas o seu subconsciente não sabe. Ele sente aquilo com tanta intensidade que se torna real. E isso a gente pode usar pro bom ou pro ruim. Se eu fico alimentando o tempo todo a minha cabeça com uma música do motel, com a música da traição, com a música do não sei o que lá, que infelizmente é a maior parte das músicas que tem hoje em dia, e aí não tô falando da música cristã, tô falando da, né, músicas, enfim, que não são cristãs. Então, se você fica o tempo todo alimentando a sua mente com isso, adivinha o que é que você vai pensar ao longo do dia. Adivinha o que é que você vai acreditar, quais serão as suas crenças. Acho que a resposta tá bem clara, né? Então, cuide do seu ambiente, não só do seu ambiente externo palpável, mas daquilo que tá ao seu redor, as pessoas que você escuta. Me fala aqui, se já aconteceu isso com você. Você tem um amigo que, assim, ele absorve toda a sua energia, sabe? Que você chega bem do lado dele, mas passado uns minutos de conversa, você já tá mal, já tá desanimado. Daqui uns minutos de conversa, você também não tá gostando mais do seu pastor. Você também já tá enxergando um monte de coisa ruim na sua igreja. Você já tá achando o seu chefe, assim, insuportável. Já aconteceu isso com você? Você tá tão envolvido naquilo, com tanta frequência naquele ambiente, com aquela pessoa, que você automaticamente é impactado. Ó, o provérbio já diz: quem gosta de usar a língua colherá dos frutos dela. As músicas educam o coração e as nossas palavras. Que lindo isso. É bem real.
Então, cuide do seu ambiente. O ambiente anti-falhas, ele é construído intencionalmente. A gente precisa olhar para tudo que tem ao nosso redor para que os nossos hábitos sejam efetivos. Não só para você alcançar o seu resultado, mas para sua vida ser literalmente mais leve, para sua vida ser literalmente mais tranquila, mais organizada. Então, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, que eu assisto, o que eu consumo de leitura, de jornal, de música, de pessoas, como é que é o meu ambiente físico, ele tá organizado, quantas coisas tem ao meu redor, tudo isso influencia em como será o meu dia, tudo isso influencia no alcance dos meus resultados, tudo isso influencia em como será a minha vida. Então você precisa criar um ambiente anti-falhas. Então, por exemplo, eu dei aqui, né, o exemplo da minha própria rotina, como que eu faço de manhã para não desistir do exercício. Da mesma forma fica ali a minha Bíblia, já o meu caderno devocional, para que eu lembre, para que eu não me distraia e consiga fazer as minhas coisas de manhã. Da mesma forma, se você quer mudar a sua alimentação, como é que você vai conseguir se alimentar melhor se no seu armário só tem salgadinho, leite condensado, doce? Não tem como, porque obviamente que você vai ter vontade. A mesma coisa uma pessoa que quer parar de fumar, ela quer vencer esse vício. Como é que ela vai criar novos hábitos se ela todos os dias tem um maço de cigarro do lado? Ou se ela tá convivendo com pessoas que fumam? A pessoa que quer se livrar do vício da bebida, como é que ela vai conseguir fazer isso se todo dia ela vai pro bar? Percebe como o ambiente influencia naquilo que nós queremos ser, naquilo que nós queremos fazer? Amanhã a gente vai se aprofundar mais naquela etapa da identidade, mas hoje, já falando desses ambientes, desses processos, percebe como eles influenciam diretamente no nosso objetivo principal, naquilo que nós queremos alcançar? Então é muito importante que você preste atenção, seja intencional e mude aquilo que está ao seu redor. Hoje, eu vou colocar lá o exercício no grupo do WhatsApp. Se você não está participando ainda, faz a sua inscrição. No link da minha bio tem um site lá para você se inscrever. Na minha bio tem um link para você se inscrever. Então é só clicar lá, colocar os seus dados e entrar no grupo do WhatsApp. O desafio é completamente gratuito. Mas lá no grupo eu coloco os avisos de que a gente vai entrar na live e coloco os exercícios para você praticar o que você aprendeu aqui hoje. Então, uma outra coisa, por exemplo, né, tô falando aqui de ambiente, que você pode fazer. Quando foi a última vez que você limpou o seu guarda-roupa? Aliás, diga-se de passagem, essa é uma ótima época pra gente fazer uma limpeza no guarda-roupa, porque tá mudando de estação, então a gente já não vai mais usar com tanta frequência as roupas de calor. Então, dá uma organizada no seu guarda-roupa, dá uma olhada para aquilo que você pode doar, aquilo que você pode guardar, aquilo que você pode vender. E na sua mesa, o que é que você tem ali que você não tá usando? Às vezes tem um monte de caderno que tá fora do... Eu sou da papelaria, né? Então, você já sabe que eu tenho muitos cadernos. Mas todos os dias eu preciso olhar aquilo que tá na minha mesa, será utilizado hoje? O que vai contribuir com o meu dia, o material que tá na minha mesa? E as pessoas que eu vou encontrar? O que eu vou colocar? Eu gosto muito de trabalhar ou ouvindo uma música, um podcast, uma série. Às vezes até série eu coloco aqui pra assistir enquanto eu tô trabalhando, quando é um trabalho mais tranquilo. Então, o que é que você tem colocado na sua mente? O que é que você tem absorvido? Então, hoje a nossa live foi para falar sobre ambientes. Eu espero que através de tudo isso aqui que a gente conversou, você consiga criar um ambiente anti-falhas. Lembrando que as nossas lives são sempre bem rapidinhas, de 30 a 40 minutos, porque a ideia é que seja prático, que você consiga aplicar no mesmo dia. Então hoje, 7h20 e pouco da manhã, já muda o seu ambiente. Você tá a caminho do trabalho, coloca alguma coisa que vai ser edificante na sua vida, para que você tenha um dia efetivamente mais leve, tá bom? Me fala aí, como é que tá o ambiente de vocês? Como é que vocês estão lidando com isso? Já percebeu alguma coisa que dá pra mudar? Ou ainda não? Você ainda tá com dúvida? Como é que tá isso aí pra você? Esqueci de falar pra compartilhar a live, né? Mas depois você compartilha lá com seus amigos. Vai ficar salva, depois você pode compartilhar, tá? Me conta aí, como é que tá o seu ambiente?
Você já conseguiu construir um ambiente anti-falhas? A Sandra, logo nos primeiros dias, já foi fazer a caminhada dela. Então, eu fiquei super feliz que vocês estão conseguindo. Já colocou a rotina dela noturna também, né? Fico muito feliz que vocês estão conseguindo colocar em prática aquilo que a gente tá conversando. Muita coisa pra mudar, pois é. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo. Lembrando que esse desafio Remendo Meu Tempo, o objetivo é que ao final dele você tenha conseguido construir uma rotina mais leve, mais organizada, mais tranquila, mais intencional, que o seu tempo, que você realmente tenha tempo para fazer aquilo que você ama. Lembrando que, vários lembrandos aqui, né? Nós não vamos fazer tudo que a gente quer fazer. A gente nunca vai ter tempo para fazer tudo que a gente quer fazer. Mas a gente vai ter tempo para fazer tudo que Deus quer que nós façamos. Então, a primeira coisa é entender para onde está indo o seu tempo. Quando a gente fala de ambiente, a gente também precisa prestar atenção nos ladrões do nosso tempo. Coisa muito pequena, tá? Então, imagina só, ó. Falei aqui, dei o exemplo do exercício, né? Da roupa do exercício. Aqui em casa, eu tenho meu quarto num lugar, mas o meu closet é em outro lugar. Então eu preciso ir até o closet para pegar as roupas. Se todos os dias eu deixar para pegar a roupa na hora de fazer o exercício, olha o trajeto que eu vou levar. Eu vou pegar, hoje as minhas roupas ficam no quarto. Eu vou ter que sair do meu quarto e ir até o closet, pegar a roupa, me trocar e depois fazer atividade física. São segundos que eu perco, são minutos que eu perco. É uma coisa muito pequena. Mas ao longo do dia, cada segundo que eu perdi em cada atividade... Desculpa. Cada segundo que eu gastei em cada atividade vai fazer toda a diferença. São ações muito pequenas que a gente pode mudar para melhorar o nosso ambiente. São ladrões do tempo muito sutis e que a gente precisa eliminar. Então, se eu acordo e vou direto pro celular, eu nem percebo o tempo que eu gastei ficando ali rolando o feed ou respondendo o WhatsApp logo de manhã. É a primeira coisa que você faz. Então, seu ambiente envolve limpeza, envolve organização, envolve as pessoas que você escuta, ou as pessoas, ou as músicas, ou os filmes. Envolve os ladrões de tempo tecnológicos. E aí, ladrões de tempo, né? Tanto tecnologia, aplicativo, jogo, rede social e pessoas, né? Que tomam muito do nosso tempo. Na época que enfrentei depressão, meu quarto era o terrorismo. Quando arrumava, minha cabeça melhorava. Exatamente. Isso acontece muito. Você pode perceber que o ambiente físico é a primeira coisa que reflete como você tá por dentro. Você começa a deixar tudo bagunçado, você não tem mais zelo pelas suas coisas, você já não arruma mais sua cama, você não cuida de você, você não tem disposição pra fazer o seu skincare ou pra tomar banho. Eu já tive início de depressão, e lembro que eu não tinha disposição nem pra tomar banho. É real, assim, eu chegava do trabalho, deitava no sofá e ali eu ficava até o dia seguinte. Então, o nosso ambiente, e obviamente a casa respondia, né? Já não tinha mais disposição pra limpar, nem pra arrumar. E não é só a depressão, tá? A depressão, alguma coisa te levou até isso. E, se Deus quiser, nenhum de vocês chegarão a esse ponto. Mas cuide do seu ambiente pra não chegar até isso. Porque é um ciclo sem fim, assim, ó. Seus dias estão bagunçados, estão desorganizados, aí o seu ambiente vai ficar desorganizado. Aí vai deixar você mais desmotivado, mais cansado. Porque imagina você chegar todo dia na sua casa e ela tá uma zona, assim, ó. A pia tá cheia de louça, a cama não tá arrumada, suas roupas estão misturadas, a roupa suja com a roupa que é pra passar. Tá tudo bagunçado. Que motivação você vai ter pra fazer as outras coisas? Nenhuma. Então é melhor a gente pegar um dia. Se tá nesse estado, hoje vai ser o dia que você vai botar tudo em ordem, vai fazer aquela faxina. Hoje é a nossa segunda faxina da vida. E ao longo do tempo vai ser mais fácil pra manter aquilo que você construiu. Beleza? Tá dando nosso tempo. Queria agradecer o seu tempo, agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição de estar aqui comigo. Espero que tenha sido esclarecedor o nosso assunto de hoje. Espero que tenha sido proveitoso, que você consiga colocar em prática, que hoje você consiga melhorar o seu ambiente, criar um ambiente anti-falhas, caso você ainda não tenha. E quero ouvir depois os depoimentos de vocês, quero ouvir feedbacks, se vocês estão conseguindo colocar tudo em prática. Tenham um ótimo dia, Deus os abençoe. E lembra, eu vou falar aqui a mesma frase que eu falei no início.
A principal razão do seu cérebro lembrar do passado é para prever melhor o futuro. Então, o seu futuro ele é construído pelo seu presente, pelo seu passado. Então, seja intencional nas suas decisões. Faça aquilo que a pessoa que você quer ser faria. Tá bom? Deus te abençoe. Um ótimo dia. Até mais.